Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Isso acontece de forma espiritual, irmãos. Agora, ninguém vai passar por esse processo ou vai cair nessa realidade de Deus feita em Cristo sem que tenha nascido de novo. Não existe. Não tem essa. Isso é heresia, isso é engano. Só é possível entrar no reino de Deus se nascer de novo. Foram palavras do Cristo em sua manifestação humana na pessoa de Jesus. A Nicodemos, Paulo fala a mesma coisa, quando ele fala em 2 de Coríntios capítulo 5, e ele fala do Jesus não mais de Nazaré, de não reconhecer mais a Jesus de Nazaré, e eu vou fazer aqui alguns adicionamentos, nem a Jesus o Galileu, nem a Jesus o filho de Davi. São complementos meus, mas Paulo fala na segunda carta aos Coríntios e a nós, se um dia nós o conhecemos assim segundo a carne, agora já não o conhecemos mais. Aí Paulo diz que se nessa consciência, está lá em 2 de Coríntios, vocês querem ler? Leem, vamos ler. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Verso 13, ele diz: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por alguns. Sim ou não? Sim, não. Não, olha bem, olha o texto, irmãos. Seja bem detalhista, não deixa nada passar. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu, bem forte, morreu, logo todos morreram. É porque a leitura, a palavra ela é do Senhor mais atualizada. Tá. Então, logo todos morreram. E se morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma manifestação da graça vai dizer aí que esses todos aqui são os eleitos, são os predestinados. Ora, irmãos, todos é todos. A gente não tem que adicionar nada. Paulo não sustentou. Quando Paulo fala, e a graça de Deus tem se manifestado a todos, trazendo salvação, Paulo não adiciona a todos que creem. Paulo disse isso. Então eu não tenho que inventar nada, cara. Eu não tenho que inventar nem de mim e nem por inspiração de terceiros, que é o que está acontecendo aí. Uma pessoa vem, elocubra na carne, aí insere isso que eu estou falando aqui, a salvação é para todos, mas é para todos os eleitos. Mas Paulo está dizendo isso aqui? Eu não posso inventar. Não, mas meu irmão, não é o que você entende, é o que o Espírito Santo me dá como entendimento e sabedoria espiritual. E tem mais, isso por meio do testemunho interior no meu espírito, não é por meio de pensamentos da mente. A nossa mente está corrompida, a nossa mente é traiçoeira. Se essa mente não for renovada, ela vai pensar conforme a estrutura deste mundo, e a estrutura deste mundo tem um Deus, tem um Senhor, tem um manipulador, é o espírito do mundo, a saber, o diabo, que muita gente aniquilou por causa de um texto de Hebreus 12:14. Nunca vai chegar um dia que ele vai ser sentenciado. Aliás, já está sentenciado. Mas Paulo disse aos Romanos e a nós, no capítulo 16, verso 20, em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aí tem gente que eu não sei se é por medo, entendeu? Se é porque também, por conta dos erros, quando estavam sob as denominações, ainda no sistema, que para mim a lei não é tão forte no Brasil quanto era nos tempos de Paulo. O cristianismo é muito mais forte hoje no Brasil, as práticas e ensinos dos movimentos evangélicos, do que a lei. A lei era mais forte na época de Paulo.
Na nossa época, a lei não é tão forte assim. Hoje tem mais práticas adicionadas que aprisionam mais, que controlam mais e fazem mais escravos do que os próprios rudimentos da lei. Hoje tem várias coisas aí que, pelo amor de Deus, irmãos, poderia ficar aqui a tarde toda citando aqui várias e diversas formas de heresias, práticas e ensinos que, sabe, a gente não pode nem pensar em igualar com as verdades espirituais da graça de Deus em Cristo. Então, irmãos, Paulo vai dizer que ele morreu por todos. Verso 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Olha só. Então, quando você olha para um salvo, meus irmãos, você não pode considerar esse salvo primeiramente partindo de você. Você não pode se considerar mais do ponto de vista meramente humano. Você não é mais só um ser humano. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que eu tenho dito para vocês. Você é um espírito vivificado. Você é um espírito que ressuscitou pela fé em Cristo. O que ele fez, ele morreu. Logo todos morreram. Em Cristo a morte foi decretada para todos, meus irmãos. E quando alguém nasce de novo, esse ser está ressuscitando com Cristo, como ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. É sério o que eu estou falando aqui. Então foi isso que Jesus fez. E Paulo vai dizer, olha, de modo de que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Antes, ou melhor, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Ah, meus irmãos, então... E Paulo, sem ter andado com Jesus, o homem, o Cristo encarnado, Paulo entendeu isso. Paulo vai dizer, só que agora nós não o consideramos mais assim. Não é Jesus de Nazaré, não é Jesus o Galileu, não é o filho de Davi, é o Cristo ressuscitado. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo. Vamos ler novamente, vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, quando Paulo diz assim, alguém desta forma, com essa consciência de que não é mais o Nazareno, essa fé é errada, essa fé está equivocada, essa fé não insere as pessoas para dentro dessa realidade que Paulo vai dizer agora. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só, irmãos, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas. Mas por que a gente parece que quase não mudou em nada? Porque a gente ainda se vê meramente ainda do ponto de vista humano. E se a gente aprender pelo Espírito vou colocar assim, a fazer pular, saltar de dentro para fora esta nova vida, desse novo ser, aí as coisas vão ficar diferentes. Porque a gente ainda no mesmo padrão ainda, o padrão da religião. É o mesmo Lucas, com deficiências que não mudam quase nenhuma. Parou de falar palavrão, mas tem um monte de outras coisas agarradas da carne que ainda não deixou. Dando um exemplo, tá, Lucas? Não é o seu caso, não. Não bebe mais bebida, mas fica bebendo a vida das pessoas em juízo, em julgamento, em condenação. Parou de fumar, mas continua tragando a vida do próximo com juízo, com condenação, com difamação, com falso testemunho, com fofoca. Gente, irmãos, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para a gente começar a viver esse tipo de vida. Isso não aprende no seminário, irmãos. Isso não é na faculdade teológica, isso não é no peito e na marra. Não é porque eu estou decretando, fazendo confissões positivas, que isso vai acontecer. Não, meus irmãos, é pelo Espírito.
Só existe um que pode gerar, formar esta vida e nos ajudar a fazê-la transbordar de dentro para fora, de maneira que as pessoas olhando, elas desejem, elas se motivem, elas se encorajem. Elas vão dizer, pô, esse cara não é bonito por fora, esse cara não tem nada para apresentar de dinheiro, eu não posso colocar minha esperança nele para obter nada dele, mas ele tem vida. Quando ele fala, flui vida. Eu quero isso para mim. Eu não quero religião, eu quero essa vida. E quando ele fala, ou quando ela fala, dando um exemplo, quando ele lê, ou quando ela lê, as palavras parecem que saltam do papel e tomam forma de vida. Eu quero. Me impulsionam. Sabe, a forma dele anunciar, ou dela anunciar, dela pregar ou ensinar, é com poder, é com unção. A palavra sai com autoridade. Não são palavras vazias, porque está inerente em você, você vive isso, você crê nisso, você encarnou isso. Eu sei que esse processo de transformação, irmãos, e de mortificação da nossa natureza carnal, não é de um dia para a noite, mas isso não pode te desqualificar. Você não pode se sujeitar a ponto de ficar paralisado, bloqueado. Levanta a cabeça, meu irmão. Bola para frente. Já disse o Espírito Santo pela boca de Davi e pela boca de Salomão. Vou citar os dois textos. Salomão disse: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Davi disse: ainda que caia, o Senhor o levanta como os fortes. O chamado não é para a gente caminhar por um determinado período de tempo. O chamado é para caminhar em todo o tempo, na alegria, na tristeza, na edificação, no tombo, não importa. E eu passei para vocês aqui, irmãos, eu tenho experimentado na minha vida o que foi dito por Salomão: para o justo, até nas trevas nasce luz. Qual é o segredo, qual é a chave, Marcos? É você não desistir, é você perseverar, é você continuar essa entrega ao Espírito Santo independente do que aconteça, porque o maior dos Espíritos habita em ti. Então Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, nessa consciência, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aonde, meu irmão? Que o cabelo continua a mesma cor, a pele a mesma cor, o tamanho o mesmo, o endereço não mudou. Aonde que muda? No espírito. Essa mudança é espiritual, não é externa. Externalizada será para melhor se você aprender o caminho de entrega ao Espírito Santo. Aí você vai se fortalecer. Olha uma das orações que Paulo fazia aos Efésios e a nós, nesse sentido que eu estou falando aqui, Efésios 3. Efésios, capítulo 3. Está ficando hábil, né? Bem hábil. Efésios 3, verso 16. Olha, meus irmãos, o objetivo da oração de Paulo, essa oração aqui, em que objetivava a oração de Paulo? O que Paulo, ou por que Paulo orava? O que Paulo pretendia alcançar na oração dele em favor desses irmãos aqui da cidade de Éfeso e em nosso favor consequentemente? Porque Paulo está entre nós, mas o Espírito que inspirou a Paulo habita em nós e está conosco. Então, a forma de sã doutrina não mudou. Para nós gentios, não. Verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, e uma dessas gloriosas riquezas, podem ter certeza, é o dom de línguas, para edificação pessoal. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. O fortalecimento é na mente? Sim ou não? O fortalecimento é no corpo de carne? Sim ou não? É onde? No Espírito recriado, no nosso verdadeiro eu, nascido de novo agora. Então é de lá
que o Espírito Santo vai manifestar essa nova vida aqui nessa jornada terrena. Só que a gente tenta, porque nós aprendemos assim, a fazer de maneira externa, com práticas, com métodos. Alguém vai ler isso aqui, mas vai ter sempre, não tem mais, não tem e. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu vivo por fé no que Paulo está dizendo aqui, ou eu não vivo. O fortalecimento pelo Espírito Santo com poder é no nosso espírito. Então alguma coisa eu preciso aprender a fazer. Ou melhor, alguma coisa, algum dom Deus me deu, o Pai Celestial nos deu, para a gente poder ativar esse poder no Espírito. E é exatamente do que nós estamos falando da oração em línguas. Eu falei que em Atos, capítulo 2, foi um tipo de manifestação. Paulo escrevendo, e você me fez a pergunta sobre igreja, eu citei, e o Espírito Santo agora me lembrou para me dar a continuidade certa do assunto. Quando Paulo diz assim, olha, quando vocês se reunirem como igreja, 1 Coríntios 14, 26, Paulo vai dizer assim, quando vocês se reunirem na igreja. A colocação é essa. Se reunirem como igreja. Vamos ler. Atos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a eles e a nós. Verso 26. Para falar da outra manifestação das línguas, que eu falei da primeira. Atos 2. Eles falaram e pessoas de outras nações entenderam a mensagem. É uma manifestação. E vou repetir. Nós não acionamos quando nós queremos. Essa aí é o Espírito Santo que sabe o momento certo. E os homens estão querendo fabricar isso, né? Estão querendo produzir. Acaba